Oi, gente. Seja muito bem-vindo a esse canal, ao AlineCast, o maior podcast para empreendedores do Brasil. Seja muito bem-vindo. Deixa seu like aí, se inscreve no canal, porque eu sei que você me acompanha e não está inscrito ainda. Eu preciso da tua audiência. Eu falo que tem um Rafa Flix aqui. Então, tem mais de 100 episódios de empreendedores e empresários que deixaram a história deles, uma mensagem importantíssima para você poder crescer o seu negócio. Então, acompanha nosso canal, tá? Deixa eu apresentar minha convidada de hoje, mas antes disso, eu queria. Eu botei no telefone e guardei. Peguei um dado, não vou saber mais ele de cabeça, mas infelizmente não lembro o número de cabeça, mas eu vou compartilhar a ideia. Eu estava vendo que, segundo o Sebrae, cresce muito o número de mães empreendedoras, mulheres, mas que se tornaram mães e começaram a empreender. E aí eu quis trazer esse dado que eu não tenho de cabeça, mas eu vou depois postar no Instagram. Para introduzir esse bate-papo de hoje, o quanto realmente a gente vê o crescimento das mulheres empreendendo e principalmente das mães. Porque muitas mulheres querem conciliar a carreira com a maternidade, que é tão importante para nós mulheres, né? Então, vou apresentar minha convidada de hoje. Eu sempre falo aqui nesse canal que eu acredito que eu não apresente um empreendedor como ele realmente é, como ele realmente merece, porque sempre tem uma história tão forte por trás. Mas vou fazer o possível. Eu vou bater um papo hoje com a Marcele Abreu. Marcele é mãe. Fez transição de carreira de jornalismo para empreendedora. Ela é CEO da Hora do Donut. Gente, pensa num lugar que você fica apaixonado. A Marcela me perguntou assim, Rafa, como é que você me conheceu? Eu falei, eu sou sua cliente. Eu amo donut, meu filho é apaixonado por donut. E achei lindo que ela é voluntária no Instituto Me Educa. Isso eu vi lá no Instagram dela, tá? Fui lá olhar e falei, cara, a gente ama um voluntário, né? Pessoas que estão fazendo a diferença no mundo. A Marcela começou sua história na padaria. Já fez fotografia, já fez costura, já fez um monte de coisa. É uma multipotencial que eu chamo, mulheres que fazem muitas coisas. E mãe da Maria, que é o que a gente adora falar, né? Marcela, seja bem-vinda, tá? Obrigada, muito feliz de ter você Rafa. aqui. Primeiramente, é um prazer estar aqui, poder contar a minha história, dividir a minha história para uma pessoa que valoriza o meu trabalho. Acima de tudo, você é cliente. Verdade. E você conheceu o meu trabalho. Então, melhor do que ninguém para falar se de fato é bom. É muito bom. Eu não conhecia você, a gente se conheceu agora, né? Quando começou o episódio. Mas sim, o seu trabalho mesmo, já te acompanho nas redes sociais, mas o seu trabalho mesmo de consumir, porque realmente eu amo donuts. Então, sempre que eu vou ali no Vianense fazer alguma coisa, eu passo ali e compro um donut para levar para casa, Parada certa. Esse dia eu fui lá de manhã, só que tava fechado ainda, era umas 9 e pouquinha. Sim, a gente tá abrindo 11 horas. Aí eu pensei isso, eu falei, deve estar abrindo mais tarde, e não comprei o meu donut. Mas hoje tem, hein? Queria que você se apresentasse um pouquinho pra gente, contasse um pouquinho quem é você e por que começou a sua história empreendedora. Como ela começou de fato? Olha, como que uma jornalista empreende, faz essa transição tão grande de carreira? É bem complicado. Assim, a história é maior do que... Eu vou tentar resumir, porque eu nunca quis empreender. Foi algo que... Foi consequência de uma escolha que eu tive que fazer na minha vida, mas não foi uma escolha que eu fiz entre jornalismo e empreendedorismo. Sabe aquelas escolhas difíceis que você tem que fazer? Sim. Eu me vi nesse lugar em 2020. 2020 foi a pandemia, ano certo? De pandemia, sim. Foi no ano da pandemia. A minha vida deu um 360. E, de fato, foi algo muito natural. Eu estava trabalhando, eu era muito feliz na minha área. Eu trabalhava na TV Globo. Eu era reconhecida. Eu batalhei muito para estar na TV Globo. Porque eu sou nascida e criada em Nova Iguaçu. Na Baixada, hoje, você até tem um curso de jornalismo, mas você só tem em uma faculdade. Então, eles não acreditam que seja um curso voltado para o perfil de quem mora na Baixada. E aí, eu pegava o trem muito cedo. Tipo, antes do sol nascer, eu estava pegando o trem, estava indo para o Rio para realizar esse meu sonho. Então, só eu sei o quanto eu batalhei para estar naquele lugar. E eu tive que me esforçar ainda mais, porque as pessoas, né, da Zona Sul e tudo mais, elas eram mais privilegiadas. Então, eu falava assim, cara, é meu lugar e eu vou chegar. E eu lembro que antes, nos trabalhos que eu já havia feito, o meu pai não entendia muito, né? Quando eu trabalhei como assessora, e meu pai falava assim, mas o que você faz? E ele só sabia que jornalista era aquele que aparecia, né, na TV. Sim. E aí, quando eu fui pra TV Globo, aí ficou mais fácil, né? Então, foi até uma forma de mostrar pra ele, viu? Valeu todo o investimento, todo o esforço que a gente teve, todas as batalhas, a gente venceu. Então, eu estava num lugar que eu era muito feliz, eu batalhei para estar ali. Então, foram mais de 10 anos no jornalismo, até que eu me vi tendo que fazer uma escolha. Em 2020, meu marido passou por um concurso federal e ele foi para o Piauí. E a decisão era minha, porque ele estava realizando um sonho dele. Mas qual era o meu sonho?
O que eu ia fazer? Eu ia ser feliz se eu fosse pro Piauí? Então, como eu já tive que fazer outras escolhas, eu nunca tive dificuldade e medo de mudar de profissão, assim, de escolhas, né? Sim. De sair da área, de pedir demissão, começar de novo. Eu sempre fui muito esforçada. Então, eu me vi ali naquele lugar e eu falei, caramba, o que eu vou fazer agora? E naquele momento eu entendi que o certo era eu sair e recomeçar com ele no Piauí, porque ele estava indo sozinho. E a gente era muito família. A gente é muito família. E foi a coisa mais louca que eu vivi, porque eu larguei tudo, eu fui pro Piauí, eu não fiquei um mês no Piauí. E ali eu entendi o meu propósito. Nunca foi ir pro Piauí ficar com meu marido. Logo depois eu entendi que eu precisava pedir demissão. Eu pedi demissão em fevereiro. A Globo entrou em home office em março. Caramba, eu poderia foi muito ter rápido. trabalhado de home office do Piauí, porque eu poderia ter trabalhado de qualquer lugar do Sim. Brasil. Então, ali ficou claro, cara, eu precisava pedir demissão. E por quê? Porque o meu pai sofreu um acidente aqui em Nova Iguaçu. E ele caiu de 3 metros de altura e fraturou a C2. O pescoço dele quebrou. E estava quebrado dos dois lados, estava solto. E aí, quando eu recebi a informação, foi no aniversário da minha mãe, meu irmão ligou de vídeo. E eu falei assim, deve ser para dar parabéns para minha mãe, né? Ele falou, fica calma, mas o nosso pai caiu e a gente está na emergência. Ele pode ficar paraplégico, tetraplégico, ele pode morrer. É muito instável a situação. E aí eu larguei tudo no Piauí e voltei. Eu demorei tipo umas 30 horas para chegar, porque no Piauí, eu estava no interior do Piauí. E no Piauí já não tem avião, imagina na pandemia. O único que chegou lá para sair estava ruim. Foi caótico ficar esperando isso tudo, mas eu entendi que eu precisava voltar. E aí eu voltei, e olha como as coisas são. Eu fui para lá porque meu marido ia ficar entre 3 e 4 anos no Piauí. E era um tempo longo. Meu marido ficou 11 meses. Com 11 meses ele conseguiu retornar. Foi o tempo exato que eu precisei dedicar aos meus pais. O meu propósito nunca foi ficar com meu marido lá. E aí as pessoas questionavam, nossa, mas seu marido tá lá? E eu falava, a gente é muito mais do que a presença, sabe? Hoje a gente tá junto há 17 anos. Então tem muita parceria, tem muita confiança. Então eu falei pra ele, a minha maior prova de amor eu dei. Foi quando eu larguei a minha carreira no jornalismo. Eu saí da maior empresa de comunicação do Brasil, da América Latina, para te acompanhar. Mas é porque Deus tinha algo muito maior para mim. E aí os meus pais aqui em Nova Iguaçu, eles têm uma padaria de bairro. E aí, na época, eu assumi a padaria, porque, né, tem que pagar as contas. E seu pai estava doente, né? Meu pai ficou afastado 1 ano. Ele não precisou passar por cirurgia. Era uma fratura, estava alinhada. Então, ele só colocou o colar. Caramba. Só que se ele tropeçasse, ele poderia morrer. Era muito delicado. Então, ele ficou 1 ano, de fato, longe. E aí, eu que nunca tinha feito nada na padaria... Porque os meus pais, eles nunca me incentivaram. Pelo contrário, ele falava, isso aqui não é vida. A padaria ainda existe? Ainda existe. É em qual bairro? É no bairro Califórnia. É perto do Hospital Pronto Anil. Só que é uma padaria, de fato, bem... de bairro mesmo, sim, bem pequenininha. É bem acolhedora. Tanto que na pandemia, quando eu assumi porque eu entendi que eu estava ali para aquilo. Eu falava, eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu tô aqui. E, por sorte, meu irmão, que também deveria estar em São Paulo, ele também estava em Nova Iguaçu, porque o concurso dele tinha sido parado. Era para ele ir, aí veio a pandemia, tava aquela loucura, aí paralisou, ele não foi... falaram assim, não vai agora. E aí o meu irmão também assumiu a padaria comigo. E aí os funcionários, os que eram de idade, tinham alguma coisa, eles estavam longe. Então, era basicamente eu, meu irmão e minha mãe, para fazer as coisas. Para produzir e para vender? Não, aí tudo? tinha um padeiro produzindo. Mas, lá, por ser uma padaria de bairro, tem o quê? Idosos. E eu ficava muito desesperada quando eu via. E aí eu comecei a anotar os endereços e comecei a fazer as entregas a pé. Eu andava de 10 a 15 quilômetros por dia. Eu falava assim, eles não vão sair de casa. Eu falei, eu vou levar em segurança para eles. Só que em momento algum, eu estava vendo que eu estava empreendendo. Eu não via como um negócio. Eu só precisava resolver. Sim. Eu falava, eu tô aqui, a minha missão é cuidar da minha família. Minha família precisa de mim. E que bom que eu pedi demissão da Globo, porque se eu tivesse de home office, eu trabalharia muito mais. Então, eu estava 24 horas à disposição deles. Então, eu comecei a colocar
o meu jeito, a minha cara ali, né? Porque eu sou apaixonada por comunicação. Então, eu criei Instagram, comecei a fazer alguns kits, porque eu falava, as pessoas estão afastadas, elas não podem estar juntas, então elas têm que se fazer presente de alguma forma. Então, eu comecei a criar alguns kits. Eu comecei a pegar... O donut é do meu pai, a receita é dele. É dele, ele fazia? Já fazia na padaria, só que era o donut simples. E aí, eu comecei a pegar esse donut simples e dar uma cara nova pra ele. E por que o donut, amiga? Por que o donut em específico? Não sei. Não teve algo assim... Eu olhava pra ele e eu achava um dos produtos fáceis de personalizar. E aí, eu comecei a personalizar esses donuts e fazer pedido de namoro, presente. Aí, a gente montava as cestas de café. E aí, esse donut eu botava, mãe, te amo. Era um carinho nesse donut. Sim. Mas não era nada planejado. Era porque foi um dos produtos que eu peguei da padaria. Era gostoso e foi. Foi assim. ele. Eu gostava muito. Era um dos produtos favoritos, assim. E aí, eu comecei a trabalhar em cima desses donuts. E aí, antes de surgir a hora do donut, teve uma amiga que casou. Ela falou, Marcélia, eu amo os donuts do seu pai. Faz pra mim? Aí, eu fiz eles pro casamento da minha amiga. Teve uma outra... Você foi empurrada pro empreendedorismo. Ele te encontrou. Por isso que eu falo que é natural e as pessoas falam assim, impossível. Não é, sabe? Tudo que é seu vai chegar pra você. Só que você tem que estar aberto às oportunidades, porque elas às vezes estão na sua cara e você não tá vendo, porque você tá fechado. Porque eu poderia estar assim, meu Deus, que caos que eu tô vivendo. Nossa. Meu emprego, a Globo. A Globo era pra eu estar de home office. Eu poderia estar questionando. É verdade. Entende? E eu só tava agradecendo. Eu era muito grata naquele momento. Eu falava, que bom que eu tô aqui. Que bom que eu posso ser útil. Que bom que eu posso fazer a diferença. Então, eu comecei, né? Aí, eu comecei a fazer essas entregas. E até recentemente, eu entrei no Uber. Ele falou, a menina dos donuts. Aí, eu falei, você me conhece? Ele, desde a época da padaria. Você entregava pão na minha casa. Caramba. Então, foi muito bacana ter tido esse reconhecimento. E aí, nessa mesma época, além de estar ajudando ali, a minha mãe tinha vários tecidos embaixo da cama. Ela colecionava tecidos. E ela sabe costurar e tinha uma máquina. E eu falei, mãe, vamos fazer máscara? É a única forma das pessoas se protegerem. E aí, além de ficar na padaria, eu comecei a produzir as máscaras. Ela me ensinou a costurar. Eu fiz mais de 3.000 máscaras. E era bacana porque as pessoas começaram a levar insumo pra mim, né? Eu falava assim, putz, não vou ter mais tecido. E eu lembro que nessa época as filas eram enormes e era perigoso. Eu falava, eu não quero me arriscar dessa forma, isso tá errado. E aí, as pessoas que tinham em casa, que costuravam e tudo mais, começaram a levar elástico, a tecido. E aí, né, gerou uma corrente, assim, bem legal. E algumas meninas, Marcela, eu costuro, posso te ajudar? Aí eu falei, bora, né? E aí, a gente começou a... Mas quando você entendeu que era o donut? Que você falou assim, cara, eu tenho o melhor produto do mundo nas mãos. Cara, isso demorou 2 anos. Caramba! 2 anos, porque assim, quando eu saí da Globo em fevereiro. Quando foi setembro, as coisas já estavam melhores pro meu pai. Ele tinha que ficar 1 ano, né? Não obedeceu muito, não. Mas aí ele começou a descer. Porque a padaria fica embaixo da casa dos meus pais. E aí ele começou a descer, porque a gente ficou com medo, porque meu pai é muito falante. Acho que eu tenho quem puxar. E aí a gente ficava com medo dele não ter esse contato, mesmo que à distância, de ver pessoas. Ele trabalhou a vida inteira com padaria. Então, ele desde os 10 anos, ele cresceu numa padaria. Então, ele sempre teve esse contato. E é muito bacana vê-lo, assim, no balcão, atendendo, porque você vê tanto amor, Sim. sabe? Ele faz questão de perguntar se a pessoa tá bem, as pessoas chamam pelo nome, ele sabe o nome das pessoas. E eu tento trazer muito isso pra hora do donut, porque eu vejo o quanto é especial, sabe? O cuidado, o carinho, tem carinho em tudo. E aí, quando foi setembro, ele começou a retornar aos poucos, mas com muito cuidado, porque tava com colar, não podia pegar peso, não podia fazer nada. Mas ele muito ia ali e ele tava já olhando as coisas, né? Então, já conseguia pelo menos gerenciar. E aí, eu entendi que a minha hora ali estava terminando e eu precisava retornar pra minha vida. E aí era pro jornalismo que você ia retornar. Você retornou. Não, então, no primeiro momento, eu entendia que eu era jornalista. Tanto que quando eu cheguei no Piauí, nesse 1 mês que eu fiquei lá, eu fiz contato com os jornalistas de lá. Eu tenho contato com eles até hoje. Porque eu tava tentando uma entrevista. Eu falei assim,
cara, eu preciso falar com o diretor dessa empresa. E aí eu comecei a procurar a rede social deles e comecei a mandar mensagem e contando a minha história, falando o que estava acontecendo. E, de fato, eu tinha conseguido uma reunião, mas nunca aconteceu, porque eu precisei retornar. E eu não consegui... eu acho que se eu estivesse lá, a pandemia mudou tudo, né? Então, foi tanta coisa ao mesmo tempo. E aí eu consegui, agradeci e falei, olha... eu preciso retornar para minha cidade natal, muita coisa está acontecendo, mas agradeço. E até hoje a gente mantém contato pelas redes, é bem, bem legal isso. E isso é uma coisa importante, gente. Networking. Você tem que fazer, você tem que ter contato. Porque nas horas, é isso, sabe? São seus amigos, é esse network que vai fazer a sua vida... vai fazer diferença na sua caminhada. Muita. E aí... Você voltou pro jornalismo? Na mesma semana. Eu mandei mensagem pro meu coordenador e falei, não sei se você me acompanha no Instagram, mas deu tudo errado. Eu quero voltar. E eu quero voltar. E aí ele falou, Marcela, a gente estava procurando uma pessoa, a gente está com um projeto, então você quer voltar? E aí seria com um contrato temporário. Eu falei, bora. E aí eu retornei pra Globo, só que quando eu retornei, já não fazia mais sentido, eu não me encaixava mais. Você ficou quanto tempo fora? Uns 8 meses? É, por aí. Aí eu retornei e eu fazia as coisas... Depois que é picado pelo empreendedorismo, não tem jeito. Eu queria que o contrato acabasse. Não fazia mais sentido estar ali. Nossa, foi assim... Ali eu entendi que eu estava vivendo uma crise existencial. Porque eu nunca tinha pensado em sair do jornalismo. E aí eu me vi num lugar que eu não sabia mais se era o jornalismo, que eu sabia fazer muito bem. E aí eu gostei de estar na padaria. E aí eu amo moda. E como eu comecei a costurar, eu comecei a fazer minhas próprias roupas. E aí eu falei assim, gente... É isso. Será que eu vou ter o meu ateliê? E na mesma época eu comecei a fotografar mais. Porque eu comecei a fotografar para empresas. Eu comecei a fotografar muito na padaria. Comecei a me especializar em alimentos. Sim. Eu falei assim, vou para fotografia gastronômica. E comecei a fazer cursos online, entender como é que aquilo funcionava, porque eu queria fazer as melhores fotos para padaria e eu não estava acostumada com aquilo. Eu fotografava pessoas. Aí você fotografa alimentos e quais são, né? Como é que eu faço isso? Como é que eu torno aquele alimento mais bonito, mais gostoso mais de gostoso da pessoa comer com os olhos? E aí eu comecei a estudar muito isso. E aí eu entendi que aquilo ali também... eu conseguia gerar um negócio em cima daquilo, porque nessa época eu precisava pagar minhas contas. Então, eu comecei a produzir conteúdo para pizzarias, restaurantes. E aí, eu fazia tudo ao mesmo tempo. Eu ajudava na padaria. Aí, eu tava fazendo freela pra Globo. E aí, eu tava costurando. E aí, foram 2 anos, né? Até eu entender o que eu ia fazer. Aí, mais ou menos no... E o que aconteceu pra você entender El Donut? Sempre tem uma coisa. Olha, então, eu me vi muito perdida. Muito mesmo. Eu falei assim... meu Deus, o que eu vou fazer? Mas em momento nenhum eu parei. Eu acho que, assim, uma coisa que é... o meu diferencial é que eu tô sempre em movimento. Isso é um código importante que você deixou aí, hein? Perdido, muita gente tá. Sim. Muita gente tá. É mais comum do que a gente imagina. As pessoas só não falam. Total. Às vezes você olha pra pessoa e fala assim, nossa... super bem resolvida. Tá resolvida. Super bem, tá e nada. só ela sabe a bagagem que ela leva. Só ela... O que tá acontecendo dentro com relação à carreira mesmo. Que muita gente fica em crise de carreira porque... o que acontece? Se eu, então, que tenho um status muito bacana de jornalista, no fundo, as pessoas preferem viver o status do que viver uma felicidade, assim, de gostar do que faz, tanto sabe? Tanto que quando eu pedi pra sair... quando eu falei que eu trocaria a Globo por rosquinhas... muito bom. As pessoas... você é louca! Essa enlouqueceu, porque imagino. elas olhavam o glamour da Globo. Eu falava, gente... tenho certeza. Pelo amor de Deus, eu posso ser muito mais feliz criando algo meu... Eu fui muito feliz na Globo. Eu sou muito grata a tudo que eu vivi na Globo. Mas foi uma parte da história. Mas essa faz parte finalizou. parte, sabe? E assim, na vida, são ciclos. Verdade. Nada é eterno. O que é eterno? Então, assim, eu fui grata. Eu entendi que não fazia mais parte de mim. E aí, eu precisava me encontrar de novo. E aí, eu continuei em movimento. E aí, eu fui fazer curso de corte e costura. E aí, eu chamei uma outra amiga e falei assim, cara, eu acho que a gente tem que abrir uma empresa de produção de conteúdo. Olha, o que... E aí, eu comecei a falar assim, mãe, eu acho que eu gostei da padaria. Aí, ela falava assim, conversa com seu irmão. E o meu pai ficava, Marcelo, não. Isso aqui não é pra você, não.
Mas ao longo quando eu fui escolher, né, qual profissão seguir e tudo mais, uma coisa muito legal que eu senti, assim, meus pais sempre me abraçaram e me apoiaram. E eles nunca falaram assim, você tem que escolher algo por dinheiro. Eles sempre falaram, o que te faz feliz? Porque o dinheiro vai ser consequência. Então, isso também foi algo que facilitou muito, porque quando eu pedi demissão, eles não acharam que eu era louca. Sim. Eles entendiam, e meus pais são muito família, né? Então, não teve nenhuma assim, você tá largando por conta de um homem. Não, cara, não era qualquer pessoa, sabe? Eu entendi o que eu tava fazendo e eu tinha muita consciência. Uma coisa que eu tenho com meu marido é, nunca tome uma decisão que você possa lá na frente jogar na minha cara que você se arrependeu. Não se arrependa. Se você não sabe o que você vai fazer, não faça. Verdade. Não faça por mim. Você tem que fazer por você. Quando eu tomei a decisão de sair da Globo, foi uma decisão que era o meu coração que estava dizendo que era o certo. E naquele momento, e nem foi para ficar com ele. Então, assim, quando eu falo que a gente precisa tomar decisões difíceis, eu sempre falo para as pessoas silenciarem, porque, como você falou, né? Tem muita gente perdida, tem muita gente que a gente não faz ideia do que está vivendo. Só a gente tem a resposta dentro da gente. Então, não adianta a gente ficar conversando com um ou com o outro. A gente tem que silenciar e se escutar. Caraca, Marcele, até fiz um print esses dias que chegou uma mensagem pra mim de alguém. Alguém íntimo, né? Que mandou assim pra mim um textinho. Que era, se você já sabe o que você quer, para de ficar perguntando para as pessoas o que elas acham. Elas não sabem. Parece que elas estão precisando que alguém fale que tá tudo bem. Valide. Que valide. Porque nós temos isso mesmo, como seres humanos, de aceitação. Muito. Acho que quando a gente tem certeza de quem a gente é e do que a gente quer, tudo facilita. E que a gente não tenha tanto esse apreço ao que os outros falam. Cara, eles não vivem a sua vida, eles não estão na sua mente, eles não sabem dos seus bastidores. Muita gente acha que a minha vida é muito fácil. E eu falo, gente, pelo amor de Deus, tá lá no Instagram. Eu posto os bastidores, não é nada fácil. Mas elas focam no glamour, elas focam só no bom. Só que pra você conseguir algo bom, você tem que batalhar muito. Não é fácil. Pra qualquer área, né? Qualquer área, não importa. E você não tem que ter medo. Mas, eu queria voltar pro Donut. Você pegou a receita original e você fez a tua receita? Não. Pra fazer um novo negócio? Não, quem continua fazendo os donuts é meu pai. Sério? Agora esse é o funcionário, no caso, né? Ele é meu funcionário. Brincadeira. Não, meu pai é muito maravilhoso. E como as coisas... Quando eu tive a ideia, que você até perguntou 500 milhões de vezes, porque de fato não teve... Só teve uma virada de chave. Não foi algo que, assim... foi pensado. Tanto que no dia que eu tive a ideia, eu estava indo para uma reunião com uma amiga na Barra. Porque a gente queria criar uma agência de criação de conteúdo. De conteúdo. E aí, eu voltei para casa, eu passei por um quiosque de donuts, e eu falei, nossa, isso é tão bonito, isso é a minha cara. Onde foi isso? No metrô da Barra. Ah, viu como teve um dia de... E aí eu mandei pro meu marido e falei, isso é a minha cara. Mas ficou nessa, eu só falei isso, eu não corri atrás, nada. Eu parei, eu comi o donut, eu falei, gostoso. Não é igual o meu, mas eu gostei. É gostoso. E aí fui para casa dormir. Quando eu acordei nesse dia, eu sabia que era o donut. Eu acordei e falei, eu preciso abrir um negócio de donut. É isso. Eu fiquei perdida por muito tempo, mas eu senti o meu coração vibrar de forma diferente. Eu falei, meu Deus, tava ali, tava na minha cara. Mas as pessoas... Porque quando meu marido voltou, a gente voltou para casa, nosso apartamento é no Rio. E aí eu me via em Nova Iguaçu a semana inteira, porque as coisas estavam fluindo por aqui. E aí meu marido voltava e falava assim, eu tenho que te buscar? Tu não volta mais pra casa? E aí a gente ria e tudo mais. E aí as pessoas iam à padaria e falavam, a Marcele tá aí? Eles queriam que eu fizesse. Eu falava, cara, quem faz é meu pai, minha mãe, pelo amor de Deus, qual a diferença que vai ser? Ah, não, só quero se for a Marcele. E aí, principalmente o donut. E aí eles queriam que eu montasse o donut deles. As cestas. E aí, por isso que eu me vi tanto na padaria. E acabou que, eu tava gostando de fato do que eu tava fazendo. Então, eu tava sendo feliz ali. Enfim. E aí, eu peguei, mandei mensagem pra uma amiga e falei, cara, topa abrir um negócio de donuts comigo? Ela, Marcela, eu não tenho dinheiro. Aí eu falei, eu também não. Mas a gente faz acontecer. E aí, mandei mensagem pra uma outra amiga que trabalhava comigo na Globo e falei, Mari,
Mari Brugger, o nome dela. Ela é a pessoa, assim, mais incrível que eu conheço, generosa. E ela é muito inteligente. E ela era do criativo. E aí eu falei, Mari, a gente precisa fazer um brainstorm agora. A gente precisa de um nome, eu vou abrir uma empresa e tudo mais. E aí a gente foi. Eu nem levantei da cama, não escovei os dentes, eu não fiz xixi, eu não bebi água. Eu fiquei ali, eu tava imersa naquilo e eu tava muito feliz. E nesse dia lá da Barra, eu conheci uma designer. Eu pensava que eu ia trabalhar com ela, né? Ela criou toda a identidade visual do Donut. Que eu é precisava... linda, né? A identidade sua é linda, é linda. Eu precisava conhecer a Rafa. Por isso que eu tava indo Sim, encontrar com elas. Não era pra trabalhar com elas, é porque ela tinha a gente tinha um propósito, a gente precisava. Porque sabe, a gente conhece pessoas a todo momento. E cada conexão, ela importa. E ela faz muita diferença. E ali tudo começou a fazer muito sentido na minha vida. E aí a Mari foi responsável por criar a Hora do Donut, o nome foi ela. E aí eu olhava e falei assim, amiga, tá disponível, calma aí, já vou criar o Instagram aqui e tudo mais. E aí a gente, tanto que ela fala que ela vai ser a diretora de marketing, eu falei assim, Deus abençoe, que esse dia chegue. Porque a Mari, ela me ajuda muito na questão do criativo. Sim. Ela é muito disponível. Ela, às vezes, me manda as coisas e eu falo, Deus é muito bom. Porque é dela. Ela pega e fala, amiga, eu vi isso aqui, olha que legal. E aí a Gabriela Noel, ela topou de início a entrar comigo nessa sociedade, duas ferradas, sem dinheiro, mas ela falou, amiga, eu sei que... Um donut é um sonho. Era o que a gente tinha. E aí o meu pai falou assim, não, tudo bem, eu faço... Meu pai ficou de fazer, né, as rosquinhas. E aí eu falei, cara, eu vou passar no cartão as embalagens e tudo, e a gente tem que fazer esse negócio dar certo de início. Porque a gente precisa pagar essas contas. E aí a gente começou a correr atrás. Isso era novembro, a gente abriu em dezembro, dia 1º de dezembro de 2021. Quem começa um negócio em dezembro? É muito rápido. Não, é muito doido, assim. Por isso que eu falo, as pessoas... Se você tem um sonho, se você quer algo, não tem um momento certo. Você tem que começar. Começa sem saber, começa sem ninguém acreditar em você, sabe? Só começa. Começa do jeito que dá pra fazer e depois você vai aperfeiçoando no caminho. E foi muito isso que a gente fez. Eu não sabia fazer o donut, eu não sabia empreender, mas eu senti que era aquilo. E aí eu me cerquei de pessoas que poderiam me ajudar nessa missão. A gente sozinho pode até conseguir, mas a gente precisa estar ali, sabe? As pessoas, a gente precisa de pessoas. Joel J, que é o meu mentor, fala isso. Pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de 3 pessoas. P's. Pessoas precisam de pessoas. Não esqueça. É isso. É quase um mantra pra mim. Pessoas precisam de pessoas. A gente precisa entender isso. Porque as pessoas, às vezes, ficam numa arrogância de... eu vou vencer sozinho. Cara... É só ignorância mesmo. É ignorância. Então... E aí, a Gabi foi fundamental. A Gabriela ficou comigo uns 2 meses. Ela logo saiu. Mas é porque ela tinha os sonhos dela. Ela tinha... não deu certo pra ela. Sim. Mas entende que a nossa amizade falou mais alto. E eu achei... você permaneceu. Sim. E ela falou, amiga, isso aqui é incrível. Isso aqui é gigante. Isso aqui vai dar muito certo. Mas... É o seu sonho. Mas eu não posso estar aqui junto porque eu vou atrapalhar. Porque ela tinha acabado de abrir o escritório dela. Ela é advogada. Ela tava com um bebê de meses, que é meu afilhado. Tanto que a gente ficava se virando. Nessa época eu já comecei a testar, né? Porque eu prendia ele em mim e eu falava assim, deixa eu fazer aqui com o B. Você já tava treinando pra sua, né? Já tava treinando pra Maria. Só que assim, eu sou uma pessoa... Você tem que entender seu limite. Cada pessoa tem seu limite. Verdade. Então, ela foi muito maravilhosa em entender que não dava pra ela. E aí ela pegou e saiu. E continuamos grandes amigas, não abalou a amizade. Tem donut, ela compra donut, ela presenteia com donut. Todo mundo ama esse donut. Então, assim, isso foi bem bacana, mas ela foi fundamental. Quando a gente começou a fazer os donuts, eu falava assim, cara, eu não quero que seja só um donut. Porque eu não vendo donuts, eu nunca quis vender donuts. Mas eu queria levar amor e alegria para as pessoas. E que bom que poderia ser através de algo tão gostoso. Muito bom. Mas era isso, sabe? Eu não tenho uma empresa que vende donut. Eu tenho uma empresa que transforma a vida das pessoas, sabe? Que leva amor, que as pessoas abrem a caixinha, tem aquele sorriso. Então, são amizades que às vezes as pessoas mandam e falam assim, tá com a amizade abalada, manda um donut para poder fazer as pazes. Então, tem vários pedidos. Hoje a gente fez pedido para convidar para ser madrinha.
A gente recentemente fez revelação. Então, a gente faz parte de tantas histórias. Sim, sim. Então, não é só um donut gostoso, sabe? É muito mais. Então, por isso que os nossos donuts, eles não têm nomes normais, né? A gente tem o quê? O açúcar com amor. Eu A amo gente esses tem nomes. felicidade, a gente tem alegria, a gente tem uma doce saudade. Porque são sentimentos bons. A gente já tem tanto problema na vida. Então, eu queria poder, de fato, transformar a vida das pessoas com algo. Então, Deus me deu um canal pra ser um mensageiro, que era algo bem gostoso. Ô, Marcelo, mas te perguntar uma coisa. De forma de negócio mesmo, você já pensou em desistir do negócio? Sim, inclusive, tipo, no fim desse ano pro início do ano, eu me vi ali eu pensava que eu ia ter um burnout. E hoje eu faço parte de um grupo de empresários. E isso foi o que me fortaleceu. Porque entende que dezembro é um mês muito bom. E eu tava bombando em vendas e eu não tava feliz. E eu sou uma pessoa que busca a felicidade. Eu sei que a gente não vai estar feliz o tempo todo. Mas não dá pra... eu sou uma pessoa que acorda sorrindo. E eu não estava acordando sorrindo. E eu falei, cara, eu tô perdendo o meu brilho. Eu não quero que isso aconteça. E ali eu falei, eu vou desistir. Eu vou voltar pra Globo. Só que eu entendi que quando eu tive esse pensamento, era porque eu ainda estava muito presa à Globo, porque eu via como, se nada der certo, eu tenho, sabe? Eu tenho jornalismo. Então, eu acho que eu estava com medo. Eu estava com medo de ser grande, eu estava com medo de crescer. E aí, em alguns momentos, você vai sentir esse medo de desistir, mas é porque você está com medo, você está insegura do que pode vir. E quanto mais você cresce, de fato, é mais trabalho, é muito mais responsabilidade. E aí, quando virou o ano, eu me vi muito nesse lugar de desistência. E aí, eu conversei com meu marido e falei, não dá pra mim, eu vou desistir. Aí ele falou, você tá louca? Você só precisa dormir. Tá cansada. Você tá cansada. No outro dia. E aí, eu fiz uma sessão de terapia. E eu falei assim... cara, eu tô pensando muito em desistir, eu não tô bem. E ela falou, Marcelo, vai dormir. E eu falei, eu acho que eu vou ter um burnout. Ela, você não vai ter um burnout. Não, ela falou, você tá muito consciente. Isso é muito bom. Você é uma pessoa consciente. Você só precisa dormir, Marcelo. Você trabalha de segunda a segunda. Você é mãe. Você tá conciliando muita coisa. E você sozinha pra administrar tudo. Olha o tanto de coisa que você gerencia. Para, respira. Ela falou, se você não descansar, você vai desistir. E aí, quando eu vi que, de fato, desistir não era uma opção, foi quando eu vi o meu marido falar, Marcelo, não é esse caminho. Porque ele é a pessoa que mais me vê trabalhando, né? Ele é a pessoa que me vê... porque são muitas privações. Quantas vezes eu falo assim, cara, não dá. Não dá. Ele me vê acordando 2, 3, 4 da manhã, sabe? Pra ir trabalhar. E trabalhando o dia inteiro. Então, às vezes, eu começo 2 da manhã e vou para 10 da noite. E ele sabe, eu não tô lá com eles, sabe? Eu não tô curtindo. Então, são muitas privações. Então, pra ele falar, não é uma escolha, porque ele seria o primeiro a falar. Isso mesmo, desiste, tá tudo Volta certo. Volta pra Globo. Vamos tirar férias, que a gente tá precisando. Tipo assim, cara, quantas vezes ele falou assim, poxa, vamos fazer isso? Não vai dar. E ele falava, Marcelo, olha, eu acho que você tá por um caminho, né? Não tá legal, você tá sobrecarregada, respira. E ali, quando ele falou, não é isso que você precisa, eu falei, calma, então não é pra desistir. Então, foi quando eu comecei a entender que eu precisava ter atitudes diferentes. Eu falei, eu preciso, de fato, conseguir descansar. Sim. E aí, eu ouvi as pessoas e foi uma semana que foi muito bacana, porque foi quando eu entrei no Uber, que o Uber me reconheceu. E aí, eu fui montar uma estação numa festa. E era uma estação que eu só ia montar, eu não ia ficar, né? Tem as pessoas que fazem, são os monitores da festa, e são pessoas de muita confiança, então eu não costumo estar ali porque eu tenho que resolver 1000 outras coisas. E antes de eu sair, as pessoas estavam chegando na festa e falavam assim, meu Deus, tem a hora do donut. E eu olhei para aquilo e eu falei, gente, eu consegui o mais difícil. Eu já tenho uma marca reconhecida. E olha, a pessoa ficou tão feliz. E nesse dia, eu lembro que eu tinha uma aula. E eu falei assim... Aí eu falei com a minha mentora e falei... Eu não posso estar nessa aula hoje. Eu vou assistir no gravado.
porque hoje eu preciso estar numa festa. Porque eu entendi que as pessoas daquela festa gostavam do donut. E antes de liberarem, já tinha fila. E foi fila a festa inteira. E foi tão bacana ver o quanto as pessoas amavam e o carinho que elas têm. Tipo, era um sorrisão, era uma felicidade diferente. Eu falei, tudo que eu tanto quis está aqui. Tá acontecendo. Tá acontecendo. E eu vou desistir? E aí, as mensagens que eu recebo diariamente, sabe? Todos os clientes, eles fazem questão. Tá? Tem várias festas no fim de semana. Eles vão fazer questão durante a semana de mandar, tô passando só para agradecer, fez total diferença, foi incrível. Nessa festa, tinham mães que falavam assim, eu tenho que levar pro meu filho. Ele não tá aqui, mas ele ama. Então, ali eu entendi que eu já fazia parte da vida das pessoas e que eu não ia desistir. Mas, de fato, eu precisava tomar atitudes, porque senão eu ia acabar desistindo por eu estar sobrecarregada, por eu estar cansada. Então, eu comecei a montar um plano. Eu falei, porque hoje, a Hora do Donut tem 3 anos. Então, é agora, né, que as coisas começam, de fato, a andar. Porque foi uma empresa que começou do zero. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. De fato, eu só tinha o donut e um sonho. E aí, eu fiz as coisas acontecerem. Então, é muito difícil você começar hoje sem ter. Hoje você tem quais os braços que você atua de negócio? Você tem a loja física. Então, eu tenho você faz festa. Isso, eu tenho um food truck. E aí eu tenho os tradicionais, eu tenho os personalizados. Os personalizados, eles são muito incríveis, né? Porque a gente desenha qualquer frase, qualquer desenho. Então, a gente desenha seu rosto no donut. Então, hoje eu tenho as 3 meninas que trabalham comigo, todas são artistas. Então, todo mundo sabe desenhar. E aí eu tenho o delivery, né? Eu tenho o iFood, eu tenho o site, eu tenho o WhatsApp, os pedidos saem muito por lá. Então, são muitos braços. E às vezes eu falo assim... Quantos são no seu time, no total? Incluindo seu pai. Não, tirando meu pai. Então, eu e mais 3 meninas. Só que aí a gente normalmente tem 2 na produção. Por conta da escala, né? De trabalho e tudo mais. Então, não... É isso, tipo, somos nós 4 produzindo. Então, até pouco tempo, no caso até ontem, eu estava na produção. E aí... Uma coisa que eu ouvi muito e, de fato, faz diferença para você escalar seu negócio, você tem que sair da produção. Porque você precisa olhar ele de fora. Eu estava ali muito no operacional. Fazendo mesmo, executando. Só que eu sou a pessoa que pensa e a pessoa que executa. Tá errado. Não dá. Então, é fundamental que você delegue. Que você confie nas pessoas. Então, eu falei... Só que assim, eu sou nota 5, que é a nota máxima... Em tudo. Eu sou no Google você entra nota 5, no iFood, no Delivery. Então, é muito difícil você falar assim, pode cair para 4.8. Eu não quero. Então, aí, isso para mim foi muito difícil, de entender que, cara, tá tudo bem se você for 4.8. Tem um preço, o crescimento tem um preço. Tudo tem um preço, né? Tem um preço. E eu entendi que, assim, eu não deixo dar merda porque eu tô perto. Só que elas só vão crescer se eu estiver longe. E, assim, elas vão aprender com os erros delas. Então, eu preciso que, tipo assim, deu merda, porque normalmente eu tô ali. Então, antes de dar, eu já falo assim, gente, não é isso, é isso. Só que elas estão acostumadas com a Marcele resolvendo. E isso é muito cansativo. É muito cansativo, porque, assim... E você quer crescer? O que você olha para o futuro? Quais são os planos, projetos para a Hora do Donut? Hoje, 2025, eu quero, de fato, conseguir estar longe da produção. Eu quero muito me estabilizar como empresária. Sim. Hoje eu consigo falar, eu sou empresária. Que era uma coisa que eu demorei muito tempo. Eu sempre... qual é a sua profissão? Jornalista. Jornalista. Não. Hoje eu peguei e falei assim, cara, se eu quero isso, eu tenho que ser isso, eu tenho que sentir. Tem que viver. Então eu tenho que viver. Pulsando isso. E verdade. Talvez eu não sair ali da produção... Verdade, você tá totalmente certa. Tua mentalidade mudou, a chave virou. Mudou, virou. E aí eu falei assim, tá na hora de virar. E aí eu organizei a produção de uma forma que eu não precise estar na produção e para olhar de fora. E conseguir estar aqui. Conseguir fazer o que precisa ser feito para escalar o negócio. E ver a empresa fluindo. Porque assim, eu só estava me sobrecarregando, sabe? Eu não conseguia ter decisões assertivas. Sim. Porque eu estava ali no operacional. Tá errado. Não dá, cara. Se você quer fazer seu negócio crescer, você tem que delegar. E você tem que... Porque, assim, você tem que delegar e, de fato, monitorar, tá sempre presente. Porque, senão,
vai realmente dar merda. Mas é você confiar nas pessoas que estão com você. E muito bacana, porque eu falei assim, cara, mas como é que eu vou motivar essas meninas? Eu não vou estar lá, elas estão acostumadas. E aí eu criei um programa de funcionário nota 10. Foi algo assim que eu falei, não, eu preciso mostrar para elas que eu tô vendo, eu tô acompanhando, que eu vou reconhecer. E aí foi muito bacana, porque de fato eu vi que funcionou. Quando aí eu fiz uma placa de funcionária do mês, e aí coloquei o nome e tudo mais, botei um textinho bonitinho. Quando eu entreguei essa placa, eu parei a produção e falei, olha, no dia 31 de janeiro, falei, eu quero fazer as coisas diferentes por aqui, e eu preciso muito reconhecer que a Helena foi incrível e tudo mais, foi uma funcionária que se destacou. E aí expliquei, né? É a pessoa mais pontual, é a pessoa que cresceu muito e tudo mais. Aí eu dei a placa e fui. E aí eu vinha conversando com elas para entender o que elas queriam, né? O que faria elas felizes. Porque eu falei, eu sei que a gente precisa de dinheiro. Aumento no salário é bom, mas viver uma experiência também é muito bom. E aí eu entendi algo que ela não tinha vivido ainda para poder oferecer isso para ela e falei, cara, então tá bom. Aí dei uma massagem para ela de 1 hora, com ofurô e tudo mais. E ela quase chorou. Os olhos ficaram lacrimejados de fato. E eu falei, olha, agora a gente tem um programa. E aí eu criei metas para elas cumprirem. E eu falei, olha, se a gente nesse mês... Aí eu tenho o nome de cada uma. Por isso que você tem que sair da produção. Você tem que olhar o seu negócio como isso. Aí eu comecei como empresa. a fazer, e eu consigo fazer com que... Eu tive uma ideia. Sim. Que se eu tivesse ali, eu não ia ter. Então, assim, hoje, porque eu acho que não é só você valorizar dessa forma, a experiência é legal, mas eu falei, tá bom, eu preciso criar formas que elas se motivem mais. Gente, não tem mais gente chegando atrasado. Porque se elas chegarem no horário o mês todo, no fim de mês o salário vai estar maior. Porque tem pontuação. Ah, tá. Opa, 100%? Mais R$50 aqui, mais 150 aqui, mais 50 aqui. Porque eu falei, gente, eu preciso que elas entendam que é bom para elas também ser incrível. E mais do que isso, eu sempre ali na cultura da empresa, eu tento mostrar para elas que não é só ser incrível para a hora do donut. É ela sair e deixar essa porta aberta para lá na frente, se ela precisar voltar, a gente vai falar... Ou precisar... Marcele, nossa, eu quero ir para tal lugar. Você pode falar de mim? Uma indicação, né? E eu poder indicar de boca cheia e falar assim... Cara, se você não contratar, você é louco. Essa é a melhor funcionária da vida. Essa é a melhor para funcionário. Então, assim, você está esperando o quê? Marcelo, entendi que a dor de estar muito presente na operação, hoje você está virando essa chave. Qual foi o teu maior desafio nesses últimos anos, empreendendo com o Donut? Foi financeiro? Foi de pessoas? Qual foi o maior desafio que você teve? Olha, é muito difícil. O financeiro na confeitaria, porque quem empreende na confeitaria sabe o quanto é caro. Então, assim, os produtos, eles são muito caros e acaba que, né, seu lucro é baixo. Porque você tem que entender onde você está também, para quem você está vendendo, qual é o seu público. Então, acaba que o lucro é um lucro baixo e para você entregar o melhor para ele, você vai ter que investir caro. Então, sim. Então, você tem que vender muito. Então, você tem que estar a todo momento tendo ideias de como aumentar o seu faturamento. E aí, o principal... O que você mais atua, que é melhor financeiramente, são as festas, porque você faz... Sim. Grande quantidade numa vez só. Mas, assim, foi porque eu tive esse olhar, né? Eu lembro que quando eu comecei, meu pai falava assim, mas é só donut? Não dá pra botar um salgadinho, um pão? E eu falei assim, pai... Uma mini padaria? Aí eu falei, pai, é só donut. Mas, desde o início, eu sabia que não seria só o donut. E quando comecei, eu não pensava em festas, as coisas foram surgindo. Tanto que a gente tem o Bonute, né? Que é um bolo de donut, ele é grandão, ele tem mais de 30 centímetros. Ele surgiu por conta de uma cliente. Então, eu consigo sempre estar olhando para as oportunidades. Sim, perfeito. Eu tô sempre observando as coisas e falando... O que você pode fazer pro seu negócio? negócio? Isso aqui é negócio? Opa, isso daqui, ó, dá pra gente fazer. Então, quando eu falei assim, do donut, eu falei, pai... Tem uma menina que ela quer um donut de 30 centímetros. Mentira, ela queria um bolo. Ela não gosta de bolo. E aí ela queria um donut que fosse um bolo. E aí eu fui pesquisar. E eu só achava torres de mini donuts. E eu falava assim, pai, a gente tem uma missão. Eu quero fazer um donut gigante. Aí ele, tá louca, Marcelo? Como que eu vou fazer um donut gigante? Não vai dar no tacho.
Aí eu falei assim, pai, você consegue. E aí meu pai criou o donut gigante e deu tudo certo. E aí ele tem a base e aí ele tem o formato de um bolo. Sim. Mas eu não tinha referência de nada disso. A pessoa falou, eu quero um bolo de donut. Eu fui pesquisar, não achei nada. E vocês fizeram acontecer um bolo de donut. E eu falei, cara, se fizer dessa forma, eu acho que funciona. Como eu acredito que muitas ideias no empreendedorismo é assim, né? É Marcelo? isso, só que a gente tem que acreditar. Não tem, às vezes alguém ainda não fez. Não fez, a gente vai ter que lá fazer. e faz. E aí as coisas foram surgindo. Era quando eu comecei de fato, era só o donut tradicional. E aí surgiram aqueles bento cakes. Sim. E eu falei, vamos trazer isso pro donut? E é lindo, fica lindo o seu. E aí, na época, eu não sabia desenhar. A Gabi tava comigo, a gente não sabia desenhar. Tem uma cliente que foi muito engraçada até, porque ela pediu, no fim do ano passado, ela pediu um donut. E aí eu que tava no atendimento nesse dia. Quando ela pediu, eu não sei porquê. Eu falei assim, aí ela tava tentando encontrar um donut pro marido dela, até que chegou no assunto personalizado. E ela falou, eu já fiz um. Porque eu perguntei qual era a profissão do marido e tudo mais. Aí ela falou, bombeiro. E eu lembrei de um donut que eu fiz que era um bombeiro. E eu falei assim, não é possível. Aí eu falei assim, qual foi o donut? Aí, de quando esse donut? Aí ela, eu tô falando com a Marcela? Eu falei, sim. Aí ela, cara, foi do início. Foi você que fez. Eu falei, você tem foto? Ela me mandou. Tava bonito? Tava ok, né? Tava ok. Foi feito Tava com o muito início. amor. Tava o início, Tava o né? início. O E aí, retrato do início. Nossa, eu olho pra trás e eu falo assim, gente, olha isso. Que bom que eu evoluí. loucura, que bom que eu evoluí. E até a pessoa que faz os personalizados hoje, ela não entrou sabendo. Sim. Nenhuma das meninas. Eu acho... Sabe o que é mais incrível? Eu não sei desenhar, mas eu ensino elas a desenhar. Mas é por conta da técnica. Qual é o conselho que você queria ter recebido lá no início? No teu início? No meu início? Que teria melhorado pra você o processo? Teria sido mais rápido? Teria sido mais fácil? Eu acho que que ninguém nunca te falou. Que ninguém me falou. Eu acho que o que faz diferença, assim, mas eu ouvi, né? Eu ouvia as pessoas falando, porque as pessoas duvidavam muito do que eu tava fazendo. As pessoas... Eu imagino, de verdade, eu imagino. As pessoas duvidavam. Porque seu negócio é muito diferente, então é mais fácil duvidar mesmo. Era muito, tipo, eu tava criando aquilo do zero, então... A confeitaria já acha realmente desafiador, como você falou. E ainda mais um produto que não é que todo mundo vende. Todo mundo vende bolo de pote, todo mundo vende... Só que aí você tem que buscar... Eu acho que o que faz diferença hoje, eu acho que não... Acho que eu não vejo nem como algo que eu queria ter ouvido. Mas algo que eu vejo que faz diferença no meu negócio é que eu busco botar o meu jeito. Tem que ser autêntico. Autoralidade. Eu adoro essa palavra. Autoralidade. Esse autor do seu serviço. Esse autor, porque assim, bolo todo mundo faz, como você falou. Então, imagina se no calçadão. A loja... não vou abrir porque já tem uma loja de roupa. Não, mas as pessoas vão comprar, elas não vão comprar porque você vende o donut. Elas vão comprar porque é o seu donut. Então, eu entendo que as pessoas, quando fazem um pedido comigo, eu sei que eu entrego um produto de qualidade. Mas, além disso, é porque tem que ter a hora do donut. Sim. Tem uma conexão. As pessoas não estão pedindo. Tem outros donuts muito gostosos. Mas as pessoas vão pedir porque elas se conectam com a minha história. Elas se conectam comigo. Então, assim, se você quer começar um negócio hoje, o que você vai fazer que é a sua cara, que tem a sua essência? E é isso. E não ter medo. Não, vão achar isso daqui idiota, vão achar isso bobo. Não é bobo, sabe? Se você acredita e se você sente no seu coração que, de fato, vai dar certo... E você está disposto a pagar o preço, né, Marcelo? Porque tem um preço. Tem um preço. Ele é alto. Então, assim, empreender no Brasil é muito difícil, né? São impostos altíssimos, é muita burocracia para tudo. Então, você fica com medo. Parece que, de fato, eles não querem que o brasileiro empreenda, que ele vença. Mas você pode, sim. Mas você tem que acreditar. Antes que qualquer pessoa acredite no seu negócio, é você que tem que acreditar. Porque vão ter muitos obstáculos, é desafiador demais. É muito difícil. Então, por várias vezes você vai querer desistir, mas aí é você lembrar do porquê você começou e olhar para sua história, sabe? Eu acho que às vezes a gente está tão ali no corre, tentando resolver as coisas, que a gente esquece o tanto que a gente conquistou. É verdade. Sabe, a gente esquece do início. Eu até postei esses dias no status, que foi até uma amiga que participou de um podcast, a Bruna, um beijo enorme pra Bruna, ela também faz podcast. E ela falou comigo lá no dia que ela teve um podcast, ela falou, Rafa, às vezes a gente tem que contar o nosso testemunho pra gente mesmo, pra gente lembrar das coisas que a gente já passou, que a gente vem vencendo. Então a gente tem que trazer à memória as nossas próprias coisas, sabe? Eu acho que talvez o seu convite seja uma forma de Deus falar comigo, de...
Marcele, lembra dessa história, sabe? Não desiste. Porque é um processo e, assim, só quem vive aquilo ali diariamente sabe o quão difícil é e para você levantar todos os dias e continuar fazendo. Sim. E eu acho Tem que querer muito. Você tem que querer. E nesses dias que eu quis desistir, eu nunca parei de me movimentar. Lembra do movimento, que eu acho importante? Mesmo sem querer, eu fazia o que precisava ser feito. Isso é perfeito. Cara, isso pra mim, você liberou assim. Você é falante, né? Você não para de falar. Eu tô amando. Porque aí eu consigo. Quando você vai falando, eu vou pensando aqui. Eu vi um post esses dias que era exatamente assim. Eu amei. Eu quero até em algum momento reproduzir esse post. Era uma pessoa assim. Na academia, por exemplo. Eu estressado na academia. Aí a pessoa se alimentando bem. Eu triste, a pessoa tava fazendo. Eu de TPM, a pessoa fazendo. Sabe? Tipo assim, todos os dias eu tenho alguma coisa. Eu reproduzi esse exatamente o que você falou. Eu vou lá ver. Porque é isso, sabe? Isso. Tá cansado? Vai. Não sei fazer? Faz do jeito que dá. Mas você falou o tempo todo de estar se movimentando. Sim, o tempo todo pra você falou mim, isso. Assim, o segredo é movimento. Sem eu saber o que eu queria. Sabe, eu tava completamente perdida lá atrás. E aí as pessoas poderiam estar falando, meu Deus, ela não sabe o que ela quer. Essa tá doida. A pessoa tá doida, ela tá na costura, ela tá na fotografia, ela tá na padaria, ela tá produzindo ela conteúdo, tá na Globo de novo? ela tá na Globo. Cara, o que você quer? Não sei. E a gente não vai ter a resposta de imediato. Bem não saber também. E tá tudo bem. Você, às vezes, precisa se perder pra se achar. Verdade. E olha que legal, eu nunca imaginei que eu pudesse ser tão feliz fazendo outra coisa. Eu não escolhi empreender. Foi um presente. Eu acho que eu vivi tanta coisa, sabe? E as pessoas que você inspira, já pensou nisso, Marcele? Porque seu Instagram, ele é muito inspiracional. Eu gosto muito mais da inspiração do que da motivação. Não sou muito fã da motivação, não. É porque motivação nem... você dura, não vai ter todo dia, ela não faz muita coisa também, não. Agora, a inspiração, você olhar alguém que tá fazendo, alguém que tá em movimento, alguém que tá... Você fala, cara, que bacana, né? É possível também fazer. Eu falo muito sobre isso no podcast, que quando a gente vê pessoas vencendo, a gente sabe que é possível vencer, né? Uma outra pessoa de fora olha e fala, também quero fazer. É possível fazer. Tem uma mãe ali fazendo. Sim, eu posto muitos bastidores com a Maria, porque eu sei o quanto é difícil você ter uma bebê e falar assim, não, eu escolhi ser mãe, não dá pra... Aí eu vou anular tudo o resto. Cara, não vai, sabe? Porque se você quer muito algo e você só... não, eu vou ser mãe aqui. Eu não seria feliz se eu só fosse mãe, se eu estivesse dentro de casa. Eu tenho plena consciência. Eu amo a Maria. Mas entende que eu preciso estar bem pra fazer ela bem? Pra ser uma boa mãe. Então, Marcele, tanto que quando a maternidade ela veio pra mim, eu tenho certeza que aí foi por conta de estar empreendendo. Porque quando eu estava trabalhando na Globo, eu me via saindo muito cedo e voltava muito tarde. E aí eu falava assim, gente, como é que a pessoa pode ser mãe aqui? E eu gosto muito de estar com a Maria, de vê-la crescer. E era uma coisa que era prioridade pra mim. Falava, não, se eu tiver filho, eu não vou dar pra ninguém criar. Eu que tenho que criar, a responsabilidade é minha. Eu quero ver as primeiras palavras, eu quero ver os primeiros passos. Isso era uma prioridade pra mim, tá tudo bem. Ela come donut? Ela ama donut. Ela é uma baby donut de verdade, porque assim, ela é louca no donut. Ela olha pra ele e ela já fica assim, mamãe dá, mamãe dá, mamãe dá. Eu falo assim, criança não tem 2 anos, pelo amor de Deus. Mas eu acho que eu deixo porque ela tem uma vida muito equilibrada. Sim. Ela come o donut com a mesma vontade que ela come brócolis. Ela ama comer. Então, mas é muito doido, porque quando ela vê o donut, ela fica desesperada. Ela fala assim, eu quero. Ô, Marcele, o que você faz que você não gosta, por exemplo? O financeiro. Você faz? O administrativo. Gente, é um saco. Só que é importante. Tá que eu deleguei a parte do financeiro, porque eu acho que você não tem que ser bom em tudo. Sim. Eu entendo também que a gente cria muitos bloqueios na nossa cabeça. Então, eu sou uma pessoa que eu sempre cresci falando que eu sou de humanas. Não entendo de números. Cara, eu via número o tempo inteiro no jornalismo. E aí eu falava, gente, o número, né, persegue a gente. E aí eu entendi que com números, eu preciso de números para ser assertiva. Sim. Então, mas é uma parte que eu não gosto muito, assim, de... Porque de eu tenho fazer, mas faz. Só que hoje eu passo mais os relatórios e tudo mais. Tem uma pessoa que... Porque eu entendi que minha empresa, eu não sabia pra onde estava o dinheiro. Eu precisava entender a minha empresa. Sim. E ali eu vi que, assim, eu estava fazendo tudo e não estava fazendo nada. E aí hoje tem uma pessoa que cuida desse financeiro e a gente consegue tomar decisões mais assertivas. Com os números, né? Mas eu tenho que parar o meu tempo e olhar para esses números.
E o que você gosta muito que você faz? É o que você mais gosta? Eu amo a comunicação. Você gosta de gravar vídeo, então? Você gosta de receber a galera na rua, assim? Amo! De entregar o donut? Amo fazer as ações que eu faço pelo food truck. Isso faz muita diferença pra mim. Quando eu olho pra trás e falo, gente, entende que tipo, o jornalismo ainda tá ali. E não foram 10 anos que, tá bom. Não, te deu repertório Me deu repertório. Pra vivência de então, hoje. assim, a fotografia, a costura, tudo faz parte de quem eu sou e eu consigo. Elas me prepararam pra vida que eu vivo hoje, né? Você quer ter várias filiais? Você quer o negócio, quando você olha pro negócio de crescimento, você quer o quê? Franquia? Você quer. Eu acho que dá pra gente estar em todo o Brasil, viu? Você quer tudo? Mas você quer mesmo, assim, é um desejo mesmo? Não, isso? é sim. E assim, quando eu abri o food truck foi muito louco, porque as pessoas vinham e falavam assim: é franquia? Da onde? Eu falava, cara, as pessoas gostam. É da minha cabeça. Da minha cabeça. Não, até porque o food truck, quando eu peguei, eu não fazia ideia do que eu ia fazer com ele. E aí eu falei assim, não, eu quero desse jeito, não sei o quê. Aí a minha mãe, você não tem tempo, você precisa botar ele pra funcionar. E aí eu falei, não, eu vou fazer isso acontecer. E aí quando eu vi, de fato, que tinha um donut gigante em cima e tava do... E ele é lindo, né? Tava do meu jeitinho, eu falei... Eu nem sou dona, mas acho ele lindo. É lindo. Não, e eu acho isso muito legal. As pessoas, elas falam, cara, o que vocês fazem é muito bonito. Então tem esse diferencial, né? A gente ainda não tem embalagens personalizadas, mas a gente busca a melhor embalagem, que seja uma embalagem que as pessoas gostem. Então, tanto que hoje as pessoas já identificam. Eu até fico, meu Deus, nem sei se eu vou fazer uma embalagem personalizada, porque ela já vem a caixa branquinha com adesivo e fala assim, nossa, a hora do donut. É assim mesmo. Tem uma moça que me falou, olha, sempre que eu chego com a caixinha, a minha filha já sabe, ai, donut, mãe! Qual a mensagem que você deixaria para as mulheres, principalmente para as mulheres empreendedoras, para a gente ir para o finalzinho? Uma mensagem que você gostaria de deixar assim, cara, isso aqui é muito importante. Comece. Comece hoje, comece sem saber, comece sem ninguém acreditar em você. Apenas comece. No caminho você aprende a fazer e vai evoluindo. Mas apenas comece. Se você não começar, amanhã, aí ano que vem você vai olhar para trás e vai estar no mesmo lugar. E perder um ano. Vai perder o ano. Então, porque as pessoas acham que às vezes vai demorar muito tempo. Eu não vou começar isso agora. Ou quer mudar de... cursei uma faculdade e quer fazer outra, né? Porque eu acho que a gente, às vezes, tem que escolher a profissão muito cedo. Então, tá muito... É propício você se perder. Você tá muito cru. Então, assim, tudo bem mudar. Permita-se mudar, sabe? As pessoas se cobram muito. Marcela, isso eu acho importantíssimo. Eu vejo gente, na minha idade, assim, já na faixa dos 40... muito infeliz com a profissão, mas não tem coragem de mudar. Não tem. Aí fica pensando, eu já tenho 40. Eu ouço isso. Quanta gente começou a vencer com os 60, com 50. Então, assim, começa com 20, com 30, 40, 50, 60. Não tem idade para começar. O que faz seu coração vibrar? O que te faz feliz? Sabe, que os seus olhos brilham. Cara, vai que vai dar certo. Porque senão você vai olhar para trás e vai falar assim, eu podia. Não vai nessa, sabe? Pega e faz. Sabe? Não importa, assim, se ninguém vai te apoiar, se ninguém vai acreditar. Só faz, porque o principal é você saber que é real, que é verdade. Porque você tem que ouvir seu coração. Quando as pessoas aprenderem a se ouvirem, as coisas vão fluir tanto, tanto, tanto que, assim, só uma história que não tem nada a ver com donut, mas tem a ver com carreira. Quando, além de tomar essa decisão que eu não fazia ideia... Porque é muito isso, às vezes a gente vai precisar tomar decisões no escuro. Só que a gente tem que estar bem, mesmo com medo. Porque o medo, a gente acha que é um sentimento negativo e não é, sabe por quê? Porque ele vai te deixar atenta. Cada passo que você der, você está com medo, então você vai estar atenta a cada passo. Se você se garante demais, aí você pode derrapar e cair. E eu aprendi isso muito fazendo rapel. Porque o instrutor falava, tinha uma menina, uma amiga minha, numa trilha que a gente estava fazendo, e ela estava com muito medo. Aí ele, que bom, eu não preciso me preocupar com você. Eu preciso me preocupar com quem está andando rápido, corajoso. Que vai embora, é verdade. O corajoso, cara, ele não tem noção do que ele está fazendo, ele só acha que ele sabe tudo. Quem acha que sabe tudo não sabe nada. Então, assim, tá com medo? Vai. Tá insegura? O que é insegurança? É porque você não está segura de algo, você não se sente capaz de fazer algo. Eu me sinto assim muito, mas eu faço, eu me mantenho em movimento. E aí eu busco essa segurança. Então, eu preciso estar com pessoas que empreendem, eu preciso estar com pessoas que vão me tornar capaz de fazer isso. Porque é tudo novo para mim. Eu sei ser jornalista. Empresária,
Eu tô aprendendo. Sim. Então, na vida, o que eu sempre tentei buscar? Tá bom, eu quero costurar? Então, eu preciso aprender a costurar. Então, eu vou andar com as pessoas que sabem costurar, eu vou fazer um curso, eu tenho que me capacitar. Eu tenho que ser capaz de fazer aquilo. Eu não comecei sabendo nada. No jornalismo. Cara, meu primeiro texto jornalístico nem era jornalístico. Nossa, a pessoa acreditou muito em mim. Ela viu ali sei lá. Porque depois eu olhei, eu ria, eu falava assim, meu Deus, é sério que eu escrevi isso? Mas entende que quando você faz, eu prefiro o esforçado, porque, igual, eu cresci numa casa, meu irmão, ele é muito inteligente, ele é muito nerd. Mas isso nunca foi um problema pra mim. Eu nunca olhei e me achei inferior. Eu só pensava, eu preciso me esforçar mais. E o esforçado pode ir mais longe, sabe? Porque você vai estar buscando e você sabe o seu lugar. Tá bom, eu não sou a mais inteligente, mas eu vou ser a mais esforçada. Mas ninguém ganha do esforçado, não. Não ganha. Ninguém, porque nada para ele não vai desanimar, ele vai tentar batalhar, não conseguir por aqui, eu vou por aqui. E aí, nisso do coração, eu falo muito, eu já saí da... Mas o coração, antes, quando eu fui pra TV Globo, eu assessorava o Hospital da Posse. E aí eu fiquei lá 2 anos. Só que chegou num determinado momento que eu não estava mais feliz ali. E eu falava, caraca, tá chegando o final aqui. Minha história aqui vai se encerrar. E você sente, sabe? Isso é muito importante, não é o outro que vai falar o que você tá sentindo. E aí eu comecei a conversar com a minha coordenadora e falei, olha, não tem nada certo ainda, mas eu vou me movimentar, porque eu preciso sair daqui. Eu não estou mais feliz, a minha história aqui tá acabando. E ela falava, Marcele, não fala isso, o mercado tá tão difícil. Aí eu falei assim... Uma pessoa espalha medo a vida inteira, é sempre assim. Fala pra alguém que você vai mudar alguma coisa, a pessoa fala, tem certeza? Não vai dar certo, vai acontecer alguma coisa, tá tudo muito ruim. Tem muita gente desempregada, as pessoas já falam 300 coisas negativas. E aí você se mantém naquele lugar e você não cresce. Exatamente. E aí, naquele momento, eu falei assim, cara, não é isso que eu quero. E aí eu comecei a me movimentar. Comecei a mandar currículo, comecei a procurar oportunidades, mandei mensagem para os meus ex-chefes. Aí lembra aquilo que eu falei de, por que você é incrível? Não é incrível para a hora do donut, é para ser lembrado. E aí eu mandei mensagem para todo mundo e falei, gente, eu tenho um trabalho, mas eu não tô feliz, eu preciso mudar, eu preciso de uma oportunidade. E comecei a mandar meu currículo e falar com todo mundo, aquele network básico. E aí eu consegui participar de um processo seletivo da Globo. E aí eu falei assim, é minha oportunidade, eu pedi por isso. E aí eu fui, aí você faz entrevista, você faz prova prática, você começa a fazer. Só que ali eu já sabia, eu falei, cara, eu pedi tanto por isso. E aí, sem saber ainda da resposta, um belo dia eu acordei e falei assim, eu vou pedir demissão hoje. E aí eu mandei mensagem pra minha coordenadora, que eu ficava no hospital, né? Eu era fixa no hospital e ela ficava na prefeitura. E eu liguei pra ela e falei assim, olha, eu tô te ligando porque eu preciso fechar essa porta hoje. Marcele, mas já tem alguma coisa? Não. Mas se eu não fechar, é uma decisão. Se eu não fechar essa porta, eu não vou abrir outra. E aí isso já tava muito certo. Assim, ninguém sabia que eu tinha feito... que eu tava no processo seletivo. Sim. Ninguém sabia. Eu sou uma pessoa que eu guardo muitas coisas. Nem meu marido, meus pais, ninguém sabia. Meu pai é falante, gente. Ele vai contar pras pessoas. Ainda mais uma coisa dessa. Minha filha tá na Globo. Até eu ia contar. Aí eu falava assim, eu vou guardar isso até dar muito certo. E aí eu fui e falei com ela, olha, eu preciso... Se eu não fechar essa porta hoje, eu vou estar dizendo pro universo que tá tudo bem eu estar aqui. Eu quero gritar pro universo que eu vou sair daqui. E aí eu combinei com ela que eu sairia no dia 26 de dezembro. Só que aí eu já tava rolando as outras coisas, né? E nesse dia o meu telefone tinha parado de funcionar, ele não estava recebendo ligação. Isso era muito ruim para mim, porque como eu era assessora da posse, eu trabalhava 24 horas. Eu começava a trabalhar 2 da manhã. Trabalhar é algo que eu gosto. Graças a Deus. Porque é isso, o diretor me ligava rindo 2 horas. Tá dormindo? Aí eu falava, não é possível. Eu falei, o que houve? E aí eu tinha que ir pro hospital. Então, 5 da manhã... Às vezes eu ia pro hospital 5 da manhã... Tava voltando às 10. 10 horas já tinha outra coisa. Mas quando você pediu demissão, você tinha certeza que era isso? Eu tinha muita certeza que era isso. E aí eu pedi. E aí o meu telefone ruim, foi importante ele estar ruim. Por quê? Quando eu desliguei, eu fui entrar no meu e-mail. E aí tinha o e-mail da Globo. Te chamando. Falando que tava me ligando a manhã inteira.
Entende que eu precisava tomar aquela decisão por conta própria? Porque às vezes eu falo assim, olha, a Globo me chamou, eu tô pedindo pra sair. Não, eu precisava entender que eu tava pronta pra seguir, pra crescer, pra voar. Porque às vezes a gente tem medo de crescer, a gente tem medo, a gente fala assim, isso aqui já é certo. Então eu vou ficar com certo. Não me faz feliz, mas já é certo. Ai, não, a gente precisa finalizar, senão a gente não vai embora. Queria aproveitar para deixar uma... E de tudo que você falou, mas aqui foi muito bom. Esse dia eu sigo uma menina na internet, ela é do fitness. E aí ela falou assim, ela estava fazendo, claro, que uma brincadeira, né? Ela estava fazendo com os bracinhos assim e tal. E aí ela falou, ela botou um comentário de uma hater, né? Deus me livre ficar assim, igual você, treinar e ficar igual você, com braçuda. Aí ela falou assim, minha filha, fica tranquila que você nunca vai ficar assim. Porque dá muito trabalho ficar assim. Muito, você tem que querer muito. Aí eu lembrei disso porque eu escutei isso no papo de uns conhecidos que falaram assim, eu não quero ficar rico, não. Aí na minha cabeça eu pensando no que ela falou, fica tranquilo que você nunca vai ficar. Não vai ficar porque se ele não você não quer, meu bem. Pra quem quer já é difícil pra cacete, quanto mais pra quem não quer. Então você tem que querer muito. Tem que querer muito. Então, tem assim, que ter muita fome pra fazer as coisas. Muito, não é fácil, mas aí é só você. Então esquece o que os outros estão falando e foca. Isso da internet é muito isso. As pessoas vão falar muita coisa. Já recebeu hater? Já, porque às vezes eu gosto de moda. Então, assim, às vezes eu uso a blusa ao contrário. Eu vi, eu adorei. Nossa, se você entrar nos comentários... como é que eu vou confiar numa pessoa que usa a blusa ao contrário? Sério? Nossa. E eu falo assim... O que a minha blusa influencia... No meu donut, na minha capacidade de empreendedora, no meu capacidade. negócio. Então, entende que as pessoas estão buscando uma forma só pra ela te diminuir? Sim. Pra ela te colocar pra baixo? Mas isso diz mais sobre elas do que sobre você. Verdade. É tanta frustração. Eu já ouvi, você teve sorte. Eu morro de rir. Que assim, bom, então. Obrigada. Tem sorte também, então. Tenho sorte. Não vai lá e corre atrás da tua sorte. Tenho sorte de acordar todos os dias, de ter saúde, de ter uma família unida. Eu tenho consciência dos meus privilégios, sabe? Eu acho que crescer na casa que eu cresci, com os pais que eu tenho, sabe? Que sempre me apoiaram, que me dão amor. Eu nunca vi... Assim, pra dizer que eu fui ver o meu pai chateado... Sei lá, eu tenho 35. Eu devia ter uns 30 e poucos anos que eu fui ver meu pai chateado, reclamando de alguma coisa. Mas essa sorte, desse privilégio, não faz negócio, não. Não faz, não. Mas eu tenho consciência de que eles me prepararam pra ver um mundo de forma... Porque, assim, melhor. Eu sei, é melhor. Sabe, o meu pai é uma pessoa que dá bom dia pro sol. Então, isso é muito bom. Eu também dou. Eu amo, então... Tá ali, ter esse cuidado deles, esse carinho bem perto, faz diferença. Obrigada, tá? Obrigada pelo bate-papo. Parabéns, sucesso, que os negócios sejam muito, muito prósperos, de todas as formas. A prosperidade na sua casa, na sua família, nos seus clientes, sabe? Nos colaboradores, na energia de troca. Muito sucesso. Obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Você que acompanhou aí com a gente, esse bate-papo incrível, se inscreve no canal, deixa seu like aí. Tem uma Rafa Flix lá para você, que tem mais de 100 episódios para você maratonar de empresários, empreendedores que entregaram uma chave aí para você aplicar na tua vida, na tua mentalidade, no teu negócio. A gente precisa ouvir histórias de pessoas que venceram para a gente também se inspirar e estar em movimento, né? Que foi o código que eu tirei daqui. E aplicar na nossa vida. Um beijo, obrigada. Até a próxima, tá? Tchau. Obrigada. Eu adorei. Cara, uma hora voou, não voou?